Agora vamos pegar um voo rapidinho e fazer uma viagem para o nosso país vizinho? Vamos lá visitar a Casa Rosada, em Gustavo Segre. Sabe por quê, pessoal? Quero falar um pouquinho das eleições argentinas que vão acontecer neste fim de semana, segundo turno já marcado aí, disputa muito apertada entre Milei e Massa. E aí, a vice da chapa de Milei participou de uma entrevista numa rede de televisão. Tava tudo bem, a entrevista tava quase acabando, luz apagando, sabe? Quando fala assim, ok, fechou. Mas aí, no finalzinho da entrevista, ela usou a tirania como uma possibilidade de solução para a Argentina. A gente tem aí um trecho, vamos acompanhar com tradução simultânea e depois a gente joga para o nosso debate aqui. O que me surpreende é que Massa está incendiando tudo e pretende assumir o poder no dia 10 de dezembro. Então, que país você quer assumir? Um país devastado? E como acha que poderá resolver se não com tirania? Se não é com uma tirania. Gustavo Segre. Nossa senhora! Pior, eu conheço eles, conheço todos eles. Conhece? Claro, conheço a Victoria Villarreal, da vida acadêmica e por trabalhar assim nas questões... Victoria Villarreal ou Vila Real, que é a vice de Javier A candidata Milei. a vice-presidencial, uma pessoa de muito renome. Lucas Moran, que estava no meio, e Johnny Viale, que estava atrás. Eu trabalhava nessa emissora com eles, conheço muito bem eles. E eles ficaram até sem reação ali, não questionaram. Lógico. Isso gerou tamanha repercussão depois também entre os outros jornalistas e meios de comunicação argentinos que falaram, mas como assim ouviram a palavra tirania e não questionaram nada? E até mesmo os aliados, né, ali dessa chapa de Milei com a vitória, eles disseram que, assim, eles não conseguiram explicar o motivo dela ter usado tirania. E por que não tem explicação, Segre? Eu vou tentar vou incorporar o piperno. Vá. E aí vou tentar justificar. Não tem justificativa. Mas eu imagino que saiu essa palavra como poderia ter saído outra. Não me parece que tenha sido a vontade dela de falar tirania. Não sei. Mas vou justificar por que interpreto isso. Ela vem de uma família de militares. Ela defende muito a questão da segurança e da importância dos militares na vida social, na vida civil da Argentina. O pai dela foi um dos heróis de Malvinas. E ela sabe muito bem a questão de como funcionam as tiranias, porque ela combate muito isso. Então, a única explicação que eu entendo é que saiu essa palavra no meio de uma questão e deixou todo mundo perplexo, ao ponto que nem Johnny Viale, que hoje tem a maior audiência de La Nación Más, é um programa que está às 20 horas, 21 horas, e aí não ter perguntado foi um erro do jornalista dizendo, peraí, mesmo que a gente não tenha tempo, me explica, até porque La Nación Más tem uma metodologia que chama passe, de um programa para o outro, é como se você participasse nos primeiros minutos com o Daniel. Sim. Ou você invade igual o Fernando Capês faz com a gente no 3 em 1 todo dia, né? Mas eles intervêm no mesmo. Então, o condutor do programa, ele participa dos 5 minutos seguintes do outro programa e entrega o programa. Ou seja, dava para falar, candidata, tirania. Foi o que você fez, como tirania. Não tem explicação. Eu tento entender em função disso, mas sinceramente não sei. E você, Piperno, de que forma tentou entender o termo tirania ou há como não resolver isso sem tirania aqui na Argentina, inclusive fazendo uma crítica à Massa antes desta frase? Bom, eu acompanho bastante a eleição argentina, não só essa, mas várias outras. E essa em particular, ela diverte mais do que qualquer outra. Porque todo dia tem um bocado de coisas e ela, né, esse segredo. Ela, inclusive, já andou dizendo outras barbaridades aí durante a campanha, até porque ela também defende a ditadura militar argentina. Isso é outra coisa que é sempre um filé mignon para a situação. Ela foi muito infeliz, eu concordo com o segredo. Talvez ela tenha pensado uma coisa e tenha saído outra. Tenha saído uma palavra qualquer. Agora, vejam, todo dia tem alguma pérola, como, por exemplo... a história lá do Milei, falar da Margaret Thatcher agora, no começo da semana e tal. Então, as declarações de líderes da oposição têm sido muito infelizes. Eu não vou entrar aqui no juízo de valor sobre quem tem melhor plataforma eleitoral, quem tem melhores ideias. O fato é que parece que a oposição argentina está se esforçando muito para que o Sérgio Massa ganhe essa eleição. E, por sinal, a oposição agora, inclusive, recebeu mais alguns
apoios assim, insuspeitos, como, por exemplo, Domingo Cavallo. Sim. O peronista Cavallo está lá agora com Milei. Então vejo também como as coisas lá na Argentina se misturam bastante. Agora, numa disputa tão acirrada assim, hein, Luiz Felipe Dávila, você mandar uma frase dessa é entregar, de certa forma, metade da bandeja cheia para o seu opositor? Com certeza. Aliás, me lembra muito uma frase do ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, que era um excelente homem de discurso, que dizia que para fazer um improviso de 20 segundos ele demorava algumas horas para treinar. Isso mostra o cuidado que tem que se ter com as palavras quando você está, evidentemente, num debate político ou numa campanha eleitoral, principalmente numa campanha eleitoral. Você não pode escorregar. Então você tem que ter algumas palavras ali que você não pode mencionar, mas nem passar perto. E essa história de improvisar precisa ser muito bem ensaiada, como disse Winston Churchill, porque senão essas cascas de bananas acontecem, esses descuidos, como bem disse o Segre, acontecem, e isso pode comprometer, sim, uma eleição. E aí, Gani? Eu acho que ela se confundiu, mas falou de improviso. Talvez ela quis dizer algo do tipo, se ganhar o Massa, a situação vai ser tão caótica, as instituições vão ficar tão frágeis, que num ambiente assim é propício a uma tirania. A tirania seria uma solução quando o país está no caos. Acho que ela quis dizer isso, mas de qualquer modo a frase é muito infeliz. Agora, dada a situação econômica da Argentina, eu ainda acho que, por mais que tenha sido infeliz essa frase, a realidade econômica vai prevalecer e o candidato favorito de Fábio Piperno, Milei, irá ganhar. Nunca, jamais. Sim, peraí, 5h27 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos, o Gani manda uma dessa, antes de eu chamar o break, como é que você interrompe o Piperno justamente nesse momento em que ele é acusado de algo do qual provavelmente ele vai dizer que não apoia, não é favorável, né, senhor Fábio Piperno? Não, realmente não seria o meu candidato em hipótese alguma, em cenário algum, em país algum. Agora, falando de campanha de Javier Milei, ontem nós mostramos aqui, né, a campanha de Sérgio Massa, que usou justamente esse ataque aí, autorizado pela Margaret Thatcher, que levou a uma situação dramática e a morte de centenas de argentinos na Guerra das Malvinas. E aí a gente trouxe hoje também um pouco das imagens da campanha que o Milei lançou, trazendo as situações que estão acontecendo na Argentina por conta da questão financeira, por conta da inflação muito alta. Vamos rodar as imagens aí enquanto eu vou trazendo as informações aqui para vocês. Ah lá, ó. E vamos ouvir um pouquinho também, ó. Que duele e uma corrupção que não se esconde pode estar melhor. Hay que estar loco para creer que se puede cambiar un rumbo que lleva más de 40 años. Un rumbo que nos da todos los días hospitales sin insumos, escuelas sin estufas, trenes sem frenos, calles sem leis. O que acontece ali, né, Gustavo Segre? Javier Milei vai dizendo assim, você precisa estar louco para poder manter esse governo que te trouxe até aqui. Vamos colocar resumidamente, essa é a campanha dele, né? Porque ele é chamado do louco. Todo mundo chama ele que está louco. Sim, sim. E em algumas oportunidades o pessoal está certo em chamar ele de louco. Isso não necessariamente é uma crítica, mas falam dele que está maluco. E aí é que está o perigo de você ter uma candidata a vice-presidente falando sobre tirania. Por quê? Porque ele tem algumas menções autoritárias que podem complicar. Ontem foi trending topic no Twitter, #tirania, para você ver como impactou isso. Sim, rede social caiu matando. Esse spot do Milei mostra pessoas que o Brasil não conhece, mas que todos eles estão acusados de corrupção. Então menciona, com uma taxa de inflação de 140%, pobreza de 43%, corrupção por todos os lados, como se explica que você queira votar nisso? Tem que estar louco para querer modificar, e em função e alusão a Milei, que muitos chamam de louco. Que foi, Piperno? Não, eu concordo com muitas das coisas que o Segre disse, e aí eu só queria destacar duas coisas. O Milei fez, essa peça é mais convencional do que a do Massa, que realmente foi, brilhante, aproveitando lá um escorregão. E uns 10 anos atrás, eu até fiz um trabalho sobre evolução aí do marketing político, e o primeiro comercial de campanha para televisão feito nos Estados Unidos foi da campanha do Eisenhower em 1952. E você pega aquele desenho, é uma animação,
e você compara com o que a gente está vendo agora, especialmente na Argentina, 71 anos depois, é um outro mundo. E sobre esse desastre da economia argentina, que... Rapidamente, Piperno, deixa eu só avisar que o pessoal da rádio está de volta acompanhando a gente aqui, escutando, e nós estamos falando das eleições argentinas. Piperno pode continuar. E sobre esse desastre da economia argentina, que obviamente é o grande tema dessa campanha, e o Segré pode, claro que, enfim, detalhar isso muito melhor que qualquer um de nós, está me parecendo muito aquele momento de 2003 com o sinal trocado, que é lá que nasce o kirchnerismo, que o Kirchner vem na sequência daquele momento caótico no qual a Argentina teve 5 presidentes em 1 ano e 4 meses. Então, a Argentina... É uma semana. 5 presidentes em uma semana. Teve aquele momento de uma semana. O Sá Rodrigues, aquela turma, enfim. Declarou a moratória também. Exatamente. Então, a Argentina ali estava devastada. E esse momento, claro, se parece muito com aquele. Agora eu quero trazer uma outra questão também, porque a Patrícia Burrit, que está apoiando agora Javier Milei, né, nesse segundo turno, ela deu uma entrevista ao jornal Ao Globo e ela afirmou que Lula pode dizer algo sobre a eleição argentina, mas ele terá de se relacionar com quem vencer a eleição. A Argentina e o Brasil têm uma relação acima de suas ideologias, já passamos por isso no passado. Então, Patrícia Burrit falando o seguinte: Lula, você pode reclamar o quanto for, mas as nossas relações vão ter que ser mantidas, Luiz Felipe Dávila. Correto, é relação de Estado. A não ser que se o Lula acha que ele já é Luís XIV, então o Estado é ele, aí é outra história. Mas num mundo normal, as relações entre chefes de Estado permanecem, porque a relação dos Estados é permanente. A relação com o governo é temporária, mas a relação do Estado é permanente. Está perfeita a colocação da Patrícia Burrit. Burrit dizendo que a população ou que a Argentina não deveria se preocupar com Lula. Não, mas se eu fosse Lula, olha, vou dar uma ajudinha para o Lula. Lula poderia colocar no Twitter dizendo: senhora Patrícia Burrit, estou de acordo com a senhora, só que o Milei não vai falar comigo se ele for presidente. Não sou eu que não quero ter relacionamento com a Argentina. O Milei falou que não terá relações diplomáticas. Não foi o Lula que disse que não teria. O Lula é muito pragmático e, nesse caso, devo reconhecer que não vai ser o Lula quem vai dizer não vou falar com o Milei porque ele é de direita. Mas o Milei já falou que não falaria com Lula se ele ganhasse. Que foi ganho. Só na quinta série, no mundo infantil, um presidente não fala com outro por divergências pessoais, ideológicas. Tem alguns casos por aqui perto, né? No mundo real. Nossa, mãe. Não, mas no mundo... Tinha um aqui que... Não, no mundo real, você tem que falar com todo mundo. Eu sei a quem você está se referindo. Claro. E falava com a China. Falava com a China. Falava com a China? Não falava com a China? Não fez negócio? Presidente aqui da vizinhança. Piperno. Quanto tempo o investimento estrangeiro direto Meu Deus. esse ano. Vai Se começar. ele fosse esse pare... Lula, Bolsonaro... Quanto tempo o Pária demorou para cumprimentar o Biden? Deixa eu te... Pelo amor de Deus. Isso prejudicou as relações comerciais do Brasil? Não. Tô falando no final das contas, do falava mau costume. com todo mundo. Não falava... Uma coisa é não falar, a outra coisa é demonstrar simpatia. Então você pode falar, olha, não tenho relações tão cordiais, não tenho simpatia, mas falar, ele falava. Tem que falar. Agora, Piperno, você concorda que nestes casos não é interessante que o presidente que esteja em exercício fale algo sobre aquele presidente que ainda pode assumir o cargo num país vizinho? Eu já me pronunciei sobre isso aqui, eu acho isso um mau costume, burro, dos dois, inclusive. Agora, eu acho, pelo que a gente já viu do Lula até hoje, que se o Milei ganhar, enfim, a eleição, 1 hora, 2 depois, o Lula publica um tweet cumprimentando. Espero que faça isso. Também acho. Que foi, Dávila? Não, o que eu vejo nesse mundo polarizado da política, como isso vem esgarçando a democracia. No mundo isso não é só... Em que sentido você fala? Porque as escolhas se tornam irracionais. Como é que uma pessoa que deixa a Argentina com 140% de inflação pode estar aí na chance de ser o próximo presidente da Argentina? É uma coisa inacreditável. Como é que um desequilibrado como o Trump vai poder vencer a eleição nos Estados Unidos também? São coisas que não dá para explicar a ciência política do ponto de vista de ciência. É quase que explicar por meio de uma irracionalidade política que acontece. Então, nesse mundo polarizado, parece que o eleitor também perde o critério de discernimento, de analisar as coisas
para saber distinguir o joio do trigo. Porque é inacreditável, né, Segredo? Na Argentina, como é que um ministro que deixa a Argentina com 140% de inflação tem grande chance de se tornar o próximo presidente? E que ele promete, eu vou resolver os problemas que os argentinos têm, que eu ajudei a ter, porque eu estava no governo que provocou tudo isso. Mas aí tem outra questão na narrativa da esquerda, muito interessante. Quando você tem o eleitor que predominantemente não tem uma educação formal, e depende do Estado, mais de 25 milhões de pessoas na Argentina têm alguma ajuda do Estado, vem o responsável por toda essa bagunça e diz, ó, se você votar o Milei, cuidado porque você vai perder os seus direitos. Aí fala, que direito? Direito a não ter esgoto, direito a não ter água, direito a ser pobre, direito a não ter educação e direito a depender do Estado. Esse é o direito que eles estão propondo. E tem muita gente que acompanha essa linha de raciocínio, por quê? E porque o Milei está louco. Peraí. Então você prefere ser pobre, não ter educação, não ter esgoto e ter o futuro comprometido para você e as próximas 3 gerações, mas cuidado que o outro é louco, é maluco. Gente, é muito estranho. Passando a faixa de presidência para Gustavo Segredo. Não, olha, não me cutuca que eu sou capaz de ir lá. É o seguinte, você tem um candidato que é um fracasso, que é o Massa, que já comprovou ser um fracasso, é mais do mesmo. Aí, loucura é a população votar nesse candidato. No outro, tem uma dúvida, que talvez possa ser bom. Então, vamos tentar um novo. Né? Teve exemplos aí na história de presidentes que foram tidos como louco, mas fizeram um bom governo.